Fala, meus amigos do Jornal dos Esportes. Estamos aqui com o Rodrigo Santana, treinador do Voltaço, do Esquadrão de Aço. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria agradecer primeiro já, né, por você estar aqui nesse bate-papo. E aí, Rodrigo, como você tá, cara? Fala, Patricão, tudo bem, cara? Feliz demais, otimista, né? É um prazer estar falando contigo aqui e a gente espera bater um papo bacana, descontraído, bem profissional, para trazer mais informações aí a todos. Boa, boa. Primeiro, né, é a sua primeira vez aqui no Rio de Janeiro, primeiro Cariocão. Quero saber, antes de tudo, como você tá para estrear num campeonato tão tradicional que é o Campeonato Carioca. Pois é, né, cara? Estreia aqui, o campeonato tão charmoso, né? Onde a maioria dos profissionais tem essa curiosidade em conhecer. Eu venho com o meu primeiro campeonato. Me sinto feliz de estar no Volta aqui num ano tão importante, né? O Volta Redonda que completa 50 anos, o Campeonato Carioca que completa 120 anos, né? Então, acho que as expectativas são das melhores, acredito que a gente fez uma boa pré-temporada, ainda tem aí quase uma semana para a estreia, questão de ajustes aí para a gente iniciar muito bem a competição. Boa. Eu ia já perguntar sobre isso, né? Porque é um ano muito especial para o Campeonato Carioca e também para o Volta Redonda, né? Série C de campeonato, 50 anos. Então, assim, como está sendo para o clube, né? Você agora que acabou de chegar, como está sendo para o clube esse ano tão especial, né? Para o Volta Redonda? Cara, é um ano assim, foi o que eu falei, é de muito otimismo. Nós temos 5 competições dentro do ano, a gente sabe que a responsabilidade é muito grande. A gente entende quais são os objetivos do Volta aqui dentro, qual a prioridade, né? Mas a gente sabe o quanto é importante iniciar bem um trabalho, né? Eu estou aqui, hoje eu estou completando um mês de volta, né? Mas estou muito, muito feliz, muito ambientado, sabe? Os profissionais aqui, diretoria, me receberam da melhor maneira possível. E isso eu me sinto mais ainda na obrigação de dar o meu melhor aqui e trazer os resultados que o Volta e toda essa rapaziada do staff que está com a gente aqui no dia a dia merece. Perfeito, perfeito, Rodrigo. Ao longo da sua carreira, você passou por algumas realidades diferentes, né? Atlético Mineiro, Avaí, Coritiba, o Remo, alguns deles, né, que você passou. O que essa diversidade de experiências pode agregar hoje no seu trabalho no Volta Redonda? Há muito, né? Até mesmo antes de eu chegar nesses grandes clubes, né? Eu rodei por alguns clubes de São Paulo, de Minas, Sim, né? De Santa Catarina. Até no caso de eu chegar no Atlético Mineiro, eu passei por 2 anos pelo Campeonato Mineiro, com um time de menor expressão, que era o RT, e os 2 anos consegui chegar nas finais contra o próprio Atlético, e foi a partir daí que eu fui contratado para o Atlético, e deu aquele boom, deu uma repercussão nacional, né? Mas até ali eu já tinha 8 anos de experiência como treinador profissional, porém no anonimato, né? Como a gente pode dizer. E quando você chega num clube de elite, né? Num gigante, seu nome passa a reverberar de uma forma maior, né? Para o Brasil inteiro. E eu acho que, assim, além de toda essa experiência vivida, eu acho que, assim, essa experiência boa faz com que a gente entenda como é o dia a dia de um clube grande. Como um clube grande se porta, como ele pensa, como ele age, né? E muitas das vezes, antes de eu chegar a um grande, eu enfrentava eles, mas não entendia como era o dia a dia deles. Eu não tinha vivido essa experiência. E hoje, de repente, eu disputando um Campeonato Carioca, onde a gente entende que tem clubes centenários aqui de uma tradição muito grande, peso na camisa muito grande, disputando Libertadores, título de Libertadores. A gente sabe como o grande pensa e como a gente pode agir. De repente, eu posso ter um atalho maior em relação aos outros clubes que eu já passei na minha vida antes de pisar num grande, né? Uma vez que o Volta também é uma equipe que vem sempre brigando, né, chegando nos campeonatos carioca, é um bicampeão brasileiro. Eu acredito que eu posso contribuir bastante, né? Trazendo essa experiência do que é o dia a dia e principalmente dentro desses jogos grandes. A gente sabe que todos os jogos sempre são muito difíceis contra esse time, pelo nível técnico, pelo investimento, mas acredito que dá para a gente agregar muita coisa aí antes de enfrentar esses grandes.
Perfeito, perfeito. Você comentou um pouquinho dos clubes que você passou, né? E você teve uma carreira iniciando muito ali no interior de São Paulo, com clubes extremamente tradicionais, como é o Volta Redonda aqui no Rio de Janeiro, né? A Portuguesa também, o Juventus. Então, assim, você tem uma experiência com clubes do interior, sabendo enfrentar time grande, né? O time com maior investimento, podemos dizer grande ou maior, é o time com maior investimento, né? Então, assim, essa sua experiência, que já antes mesmo do Atlético Mineiro já era muito voltada a clubes do interior, volta agora com Volta Redonda, e assim, você volta também para a Série C de um campeonato, onde você já conseguiu acesso com o Remo, né? Então, assim, é um ano especial para o Volta Redonda e, assim, é um ano também especial para você voltar numa competição dessa, você já sabe mais ou menos como funciona, você tem uns atalhos, já conseguiu êxito uma vez, então esse é o grande projeto do Voltaço esse ano, além de um ótimo carioca, é tentar botar o clube na Série B? Sim, é o principal objetivo no ano, assim, acho que é o que a gente mais está colocando uma ênfase e um foco. É evidente que é iniciar muito bem o ano, para quê? Para que a gente chegue na Série C já com um time base, né, com um time equilibrado, com entrosamento, com a maturidade suficiente para fazer uma Série C segura, né, se manter dentro dos 8 classificados, né, para ir com um possível mata-mata. A gente sabe que tem muitas competições pela frente, tem o Carioca, tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Sudeste, né, tudo isso vai dar um, como eu posso dizer, vai dar uma visão muito clara de como a gente pode brigar dentro da Série C. Né, a gente sabe ali que é um outro campeonato, mas possivelmente a gente vai estar disputando 2 competições simultâneas, né, mas eu acredito que, pelo que eu entendi da diretoria, o objetivo é o retorno à Série B, né? Ficou aquele gostinho de, pô, dá para ficar, dá para manter, o Volta tem a estrutura suficiente, tem material humano para trabalhar, tem o staff do dia a dia, tem uma estrutura maravilhosa de trabalho, o Volta merece estar na Série B e a gente está aqui para fazer o possível para retornar para a Série B. Perfeito. E tem estádio também, né? Isso é muito importante também para um clube, um estádio bem tradicional aqui no Rio de Janeiro. Continuando falando do Volta, né? A gente comentou que os 50 anos é uma data muito especial para um clube, você sabe bem disso, né? A gente comentou antes que você está muito ansioso, né? E também feliz por essa oportunidade, o clube também, mas você acredita que tamanha responsabilidade de ser um ano tão importante para a história do clube, você acha que isso pode impactar em decisões suas durante o jogo, durante o dia a dia, ou você tem que manter a normalidade como se fosse um ano sem ser uma data tão especial? Olha, eu preciso, Patrick, encontrar um equilíbrio, porque a experiência eu tenho o suficiente para trabalhar, mesmo sendo nessas datas tão importantes para o clube, onde a gente entende que o nível de cobrança, ele geralmente é um pouco mais alto A do expectativa normal, cresce, né? né? A A expectativa cresce. expectativa cresce, mas eu preciso trazer isso para dentro do elenco de uma forma que nem todos os jogadores conseguem absorver esse tipo de responsabilidade, né? Muitos passam 5, 6 anos para eles entenderem qual era aquela responsabilidade daquele ano lá atrás. Por quê? Porque o cara não maturou ainda, né? O cara ainda não vestiu uma camisa assim de tanta tradição e ter que ser o protagonista naquele ano. Então, em um mês de trabalho, eu estou tentando entender quem são os líderes positivos que a gente tem, o líder técnico, o líder que chama a responsabilidade nos momentos mais difíceis dentro do jogo, né? Então, tudo isso a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, que isso demanda um pouco de tempo, mas eu já tenho essa experiência o suficiente para identificar quem eu posso pressionar e colocar essas situações, né? E quem eu não posso. Tem jogador que, de repente, olha, a gente precisa pressionar, porque a gente está fazendo, pô, estamos no nosso cinquentenário, temos que subir nossa responsabilidade. E assim, o jogador, de repente, né, não está preparado para esse tipo de pressão, de responsabilidade.
eu já tenho que entender que, não, cara, isso aí é a coisa que tu mais sabe fazer, vai lá, joga a tua bola, cumpre nossa tarefa, nosso plano de jogo, taticamente aí, seja feliz, só que com os mais experientes, ó, rapaziada, é o nosso ano, a gente tem que subir, né, 50 anos do clube, tudo mais, então eu acho que isso é muito bacana, isso para mim não chega nem a ser desafiador, porque eu já faço isso há muito tempo, mas é gostoso e prazeroso de fazer com que os jogadores comprem a ideia, se identifiquem o mais rápido possível com o clube, com a história, com o ano, para ter um ano leve e um ano de vitórias. Perfeito, perfeito, Rodrigo. O Voltaço, ele tem uma história de organização, tem a tradição do seu clube do interior e tudo mais, e é muito difícil também quando você vai enfrentar o Volta Redonda no estádio do Volta Redonda. Esse é o grande projeto, o principal trabalho que você tem que fazer é manter a força, claro, dentro de casa, ser essa fortaleza, e fora de casa dar trabalho, como normalmente o Volta Redonda já faz isso, já nesse recorte recente, assim, o Volta ele tem feito esse padrão, né, de ser muito forte em casa e dar muito trabalho fora. Você acredita que esse é o grande projeto para esse ano, de continuar essas raízes do Volta Redonda? Com certeza, a gente precisa retornar a confiança de jogar em casa, de voltar a vencer, fazer com que os adversários se preocupem muito no jogo contra a gente aqui, que entendam que é difícil jogar contra o Volta Redonda. Eu já enfrentei o Volta Redonda aqui, eu já vi, já passei na pele, né, o quanto é difícil enfrentar o Volta, né, e dentro de casa e fora de casa, ser um time chato, né, um time que também incomoda recebê-lo, né, um time que seja indigesto, um time que consiga marcar forte, um time que não dê oportunidade do adversário crescer dentro da partida e saber explorar as transições nos momentos chaves dentro do jogo, né? Tá sempre respondendo um ataque com um contra-ataque. Isso vai tirando, vai minando a confiança, o mental do clube. Isso eu estou entendendo as características dos jogadores que a gente tem, entendendo que o Volta vinha proporcionando, qual é o DNA do Volta, né? E estou procurando, assim, absorver o máximo e me manchar de preto e amarelo, né? Vestir as cores mesmo e fazer e colocar em prática, né, cara? O nosso principal objetivo é isso. Fazer os nossos resultados dentro de casa e ser o adversário mais indigesto possível. Perfeito. A base sempre é muito importante em qualquer tipo de clube, né? Tanto de maior investimento quanto de menor. Só que no papel, no interior, ainda é mais forte, né? Como você vê esse projeto da base? Você já está conversando com o pessoal do Sub-20 para saber como está? Os jovens do elenco, como você está enxergando esse projeto da categoria de base do Volta Redonda? Eu sempre dou muito valor às categorias de base, sempre faço muita integração com o Sub-20. Antes dos atletas viajarem para São Paulo, todos os dias, eles treinaram com a gente, todos os dias, né? Não teve um dia de exceção. Nós temos um elenco aqui enxuto, e a grande maioria ali dos atletas sub-20 que estão se destacando, estão integrando o profissional. Essa opção, essa ideia de um plantel enxuto para conseguir dar o máximo de atenção para os atletas que aqui estão. A gente não vai optar por um elenco muito grande, é sempre muito difícil trabalhar, dar atenção, dividir o mesmo número de carga de treino para quando você tem um elenco muito grande. A gente está também tendo muita atenção nesses jogos da Taça São Paulo, para ver os jogadores que vão estar aqui. Já subiram 3 atletas, a integração está sendo feita, o Neto, treinador do 20, está aqui como nosso auxiliar também. Após o término da taça, ele vai estar aqui com a gente também. Então, o Volta acredita muito nisso. Eu acho que esse ano os atletas do Sub-20 vão ter muita oportunidade comigo. Quem estiver bem vai estar integrando o elenco, vai estar jogando. Só depende deles. Eu até brinco, eu falo, olha, eu sou o treinador, mas eu não escalo ninguém. Quem se escala são vocês. Quem estiver melhor entre os 11 vai jogar, né? Essa responsabilidade é deles, não minha, né? Eu tenho que pôr quem está melhor. Então, eu espero, assim, que essa rapaziada que está subindo aí também saiba aproveitar. O grupo que a gente tem aqui, profissional, é um grupo muito bom em relação a receber os meninos da base,
sabe, recebem, passam confiança para os meninos que sobem se sentem muito bem dentro do grupo, e a gente consegue manter um elenco, um ambiente leve, mas ao mesmo tempo bem competitivo. Perfeito. Você comentou breve ali sobre o grande objetivo do clube, que seria o acesso à Série B, né, para voltar de onde estava, mas eu queria saber qual o objetivo do Volta no seu comando a curto prazo e também a longo prazo. Você falou da Série B, mas qual é o projeto a curto prazo? Chegar numa semifinal de Carioca? Quem sabe uma final, né? No mínimo uma Né? final. Acho que volta, sabe, eu tive algumas experiências assim de estar disputando 3 competições simultâneas, no início do ano, início de brasileiro, com aquela final de aquela fase final de pré-libertadores, e Copa do Brasil, e depois classificar da pré-libertadores para uma sul-americana e fazer sul-americana, Copa do Brasil e brasileiro. E muitas das vezes, se você focar em apenas uma competição, você acaba perdendo o foco das outras, né? E eu trouxe uma experiência para mim, profissional, que sempre o próximo jogo é o mais importante, né? Então a gente vai procurar fazer com que os próximos jogos sejam importantes demais. Eu vejo esse Carioca como muito importante. Eu acredito que chegar numa fase final, uma semifinal, jogar de igual para igual contra os grandes, eu acredito que vai ser um grande termômetro para saber onde a gente está. Se a gente vai precisar buscar reforços, se vamos precisar contratar ou se não vamos precisar contratar, se o que a gente tem enchendo com a rapaziada da base está o suficiente. Acho que esse primeiro ano, apesar de a gente querer ganhar todos os jogos, né, a gente vive de resultado, eu acho que vai ser o parâmetro para ver o que a gente vai brigar no segundo semestre. Mas eu não posso, é o que eu falo, eu não posso pensar só no segundo semestre, eu não posso pensar só na Série C, iniciar bem a competição. Eu quero iniciar muito bem, é o meu primeiro campeonato carioca aqui também. Volta Redonda é muito forte no estado, no carioca, e a gente tem que fazer valer essa história do Volta dentro desse campeonato tão charmoso. Rodrigo, você já é um treinador que tem bastante experiência no futebol brasileiro e a gente sabe que o futebol brasileiro vive em constante mudança, né? Tática, estrutural. Como você consegue se manter atualizado e preparado para esses novos desafios agora como Volta Redonda? Olha, eu procuro estar sempre antenado, eu procuro entender toda a evolução que o futebol tem. Eu acredito que hoje a ciência está evoluindo muito dentro do futebol. Acho que o futebol praticamente não muda muita coisa. Só que, embora ele evolua, ele não mudou o tempo. Continua 90 minutos de jogo. Porém, a distância percorrida em alta intensidade dentro dos 90 minutos é muito maior. Então, antigamente, eu corria 10 quilômetros por jogo. Hoje, o pessoal continua correndo 10 quilômetros por jogo, só que tem atleta que percorre 1.000 metros em alta intensidade, dentro desses 10 quilômetros por jogo. Então o jogo ficou mais rápido, os jogadores ficaram mais intensos, né? Isso faz com que logo a gente pense em compactar mais uma equipe mais compactada, ela vai ter vantagem, ela vai ter uma bola mais coberta, vai ter uma linha mais alta. Então a gente vai analisando as tendências, né, das evoluções que acontecem taticamente, né, em cima dos atletas que a gente tem, e assim, muitas das vezes o treinador, principalmente os estrangeiros, que eles têm uma maneira de jogar, eles chegam no clube e falam, eu quero jogar nesse sistema, eu quero essa peça, essa peça, essa peça. E nós, aqui, muitas das vezes, a gente tem que se adaptar ao elenco que a gente tem, ver o que tem de melhor e criar um sistema para arrancar o melhor deles, né? Então, acho que é muito importante o treinador estar atualizado, muito bem atualizado, porém, não dá para ele criar uma expectativa de, porque evoluiu no sistema assim, eu vou jogar assim, se você não tem as peças para encaixar dentro do sistema. Acho que o segredo hoje, para você conseguir se manter trabalhando, é você encontrar soluções dentro do plantel que você tem e criar um sistema onde a gente consiga fazer com que a performance individual do atleta se encaixe de uma melhor maneira, né? E cada um
estando bem, encaixando sua peça, com certeza você consegue encaixar o time e a partir daí consegue produzir os frutos. E, Rodrigo, você até antecipou minha próxima pergunta. Eu ia perguntar justamente isso dos desafios, né, de um clube de menor investimento, de manter competitivo, né? E aí você foi perfeito já na resposta agora, dizendo da dificuldade, às vezes, na hora de contratar, você adaptar as peças que tem. Basicamente esse é o grande desafio, né, de um clube de menor investimento, né? Você se adequar ao material humano que você tem. Isso é o mais desafiador, vai. Você é um treinador, por exemplo, você gosta de jogar de linha alta. E aí você não tem os zagueiros rápidos. Se você jogar de linha alta e tiver que correr para trás com o zagueiro lento, como é que você vai fazer? Né? Aí de repente você gosta de jogar de linha baixa, pô, bacana, mas de repente você não tem os atacantes com velocidade, com força para atacar o espaço no momento que roubar. Então, como é que você faz? Né? Então, você tem que encontrar soluções dentro do que você tem na mão. Aí, a partir daí, você cria o seu time, a sua forma de jogo, em que bloco que vai marcar, como vai se postar. E eu acho que isso que é o mais desafiador, eu acho que isso que é legal do treinador, principalmente brasileiro, que ele encontra o vestiário, as melhores peças ali, vai formando a sua equipe, né? Às vezes eu até brinco, cuidado, vocês ficam assistindo muito jogo aí, Premier League, isso, aquilo, quer tirar a ideia de lá, vai chegar aqui, tu não tem os mesmos bonecos ali para mexer, a peça no tabuleiro, fica difícil. Mas, enfim, eu acho que a rapaziada aqui, principalmente aqui no Volta, pô, tô feliz pela entrega deles na pré-temporada, eu acho que, pô, esquentou muito aqui no Rio, né? E a rapaziada não tirou o pé em nenhum momento, se entregaram bastante, estão evoluindo, estão entendendo, estão começando a ler o jogo de uma maneira diferente, não apenas jogando futebol. E eu tô otimista, cara, tô feliz com o que eu tô vendo, e eu acredito que a gente vai ter bons resultados esse ano. Boa. Eu quero te perguntar qual foi o momento mais desafiador da sua carreira como treinador até aqui e o que ele te ensinou. Olha, o momento mais desafiador, acho que foi as duas experiências fora do país, né? Indonésia, né? Indonésia e depois a Bolívia. Foram momentos que eu precisava, né, ir um pouco para fora do país. Não era da minha vontade, mas a língua dificulta muito os detalhes dentro de campo, principalmente aqueles detalhes técnicos e táticos que você passa, esses feedbacks que você passa dentro do treino do jogador. E muitas das vezes o intérprete ali não consegue passar esse detalhe. E isso me tocava assim, caramba, quando eu retornar para o Brasil, eu vou ficar muito atento a detalhes, porque o detalhe de repente muda muito. Muitas das vezes você fala para um cara fechar o segundo pau ali, e ele não fecha o segundo pau, ele fecha um pouco mais aberto, ou seja, a bola passa ali próximo da trave. De repente eu chegava e ia tentar explicar isso, o intérprete de repente não conseguia passar. Isso é muito difícil. E às vezes até o próprio inglês, nem todo atleta lá fora fala também, né? Principalmente nos países que eu estava. Então, eu acho que isso que também deixou um pouquinho o treinador brasileiro um pouco distante desses mercados maiores, que foi a língua. Né? Eu acredito que o treinador brasileiro é muito capaz, mas ele não colocou ênfase em dominar outros idiomas, né? Então, acho que o momento mais difícil assim na minha carreira foi ter que como eu posso dizer, delegar funções para um grupo muito grande de trabalho, que são os departamentos dentro da equipe, né, tanto de fisiologia, de preparação física, de médica, de análise, e você administrar uma equipe não dominando o idioma. E eu acredito que isso foi o mais desafiador e o que mais me fez crescer e no momento que retornar, ter mais cuidado ainda que eu já tinha, só que eu não tinha tanta noção do quanto isso é importante. Então, acho que esse aí é o momento mais desafiador. Rodrigo, é inevitável também comentar sobre o Atlético Mineiro, você teve uma passagem importante por lá, bem provável que deve ter sido, isso eu vou perguntar para você também, um dos maiores palcos da sua carreira, tanto de relevância nacional. Quais aprendizados daquele período que você carrega no dia a dia, na experiência do Galo em específico? Cara, foi uma experiência
maravilhosa. Ali, aquele ano, 2019, a gente tinha um campeonato brasileiro muito competitivo. Era um campeonato brasileiro, era o último campeonato brasileiro antes da pandemia, né? Então, todos os clubes muito bem organizados. Eu lembro que tinha os últimos 6 campeões brasileiros os últimos 6 treinadores campeões brasileiros estavam naquele ano em atividade. Tinha acabado de chegar o Jorge Jesus, tinha acabado de chegar o São Paulo no Santos. Era um campeonato muito difícil, onde a gente conseguiu chegar. No Atlético, conseguimos liderar o Campeonato Brasileiro. A gente chegou a ficar umas 14 ou 15 rodadas no G4 em zona de classificação de Libertadores, e ao mesmo tempo passando de fase em Copa do Brasil, passando de todas as fases na Sul-Americana, saindo nos pênaltis, numa semifinal de campeonato. Então, acho que foi um ano muito bacana que eu tive ali, foi brilhante, no momento onde a gente tinha um elenco que vinha num final de ciclo, né? Eu acho que eles já estavam quase 3 anos juntos. Tinha jogadores ali quase já pensando em encerrar a carreira, e dificuldade financeira ainda no momento. Chegamos a ficar com alguns meses ali de salário atrasado, e ao mesmo tempo tendo que conduzir um vestiário com tantos jogadores experientes, e eu jovem, muitas das vezes eu era até mais novo que alguns jogadores ali. Eu acho que me deu uma casca muito grande, né, em fazer com que atletas ali tão experientes, campeões do mundo, campeão da Libertadores, conseguisse correr, conseguisse, como eu quero dizer, correr, correr, todo mundo corre, mas eu digo assim, comprar nossa ideia, né, se sentir a confiança no que a gente passava. Eu acho que foi muito bom. Fiz grandes amizades, tenho grandes amigos ali, me deu uma experiência muito grande, né, em trabalhar ali no Galo. Eu sou muito grato ao Galo. Acho que essa repercussão nacional que deu com o meu nome foi através do Clube Atlético Mineiro. Mas depois tive outras experiências em outros clubes, né? Sim. Tive agora a própria situação, acho que esse próprio acesso do Remo. Conseguimos subir ele da C para B, conseguimos montar praticamente todo esse elenco aí. Acho que 70%, 80% do elenco que subiu para a Série A foi a gente que montou. E isso vai nos dando mais experiência, né, cara? E agora eu estou muito feliz aqui no Voltaço, tentando não, trazendo um pouco dessa experiência que eu tive para fazer um grande ano aqui. Perfeito. Rodrigo, olhando para trás da sua carreira, você tem alguma decisão profissional que você faria diferente, ou tudo faz parte de um processo para chegar no Rodrigo que é hoje no Volta Redonda? Caramba, Patrick, eu posso te dizer, assim, que muita coisa eu poderia falar assim, nossa, eu poderia fazer diferente. Há um exemplo no próprio Atlético. A gente tinha uma gordura muito grande no Campeonato Brasileiro, e a cada fase que você vai passando na Sul-Americana, você vai ganhando uma premiação alta, né? E o nosso momento era priorizar a premiação, porque o brasileiro tem 38 rodadas, dá para você buscar. E aí a gente foi optando, juntamente com a diretoria, né? Eu falei, olha, eu acredito que é mais fácil. Nossa meta era uma Libertadores, classificar uma Libertadores, é mais fácil a gente conseguir uma Libertadores pelo Campeonato Brasileiro do que por uma competição de Copas. Porque o brasileiro, você perde um jogo, no outro você tenta recuperar, não recuperou, vai no outro, recupera. Mas Copa, se tu for no seu limite e perder, você tá fora, né? E devido essa necessidade de estar passando fase, jogo de Copa te desgasta muito fisicamente, mentalmente, as viagens muito longas, competições internacionais, você tem que estar 48 horas antes do jogo na cidade. Sim. E aí você vai perdendo jogador, você vai machucando jogador, e no momento que você também está próximo da taça ali, de levantar uma taça, e você não consegue, o que acontece? Pô, te dá uma frustração muito grande. E até os Cria um jogadores baque, né? retornar para o Campeonato Brasileiro, você demora umas 3 rodadas. E essa experiência eu ganhei. Hoje, eu já não faria isso. Eu, brigaria no bom sentido com a diretoria e falar, não, a gente vai focar no brasileiro e vamos passando as Copas. Se der, Deus. Se não der, a gente segue no brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro termina em dezembro, e o importante é como termina e não como começa.
né? Só que isso fez parte de uma experiência que hoje eu tenho. De repente, se eu não tivesse tomado essa atitude, de repente eu estaria falando, pô, aí não deu para Libertadores para o brasileiro. Puta, eu devia ter focado na Sul-Americana, né? Então, isso é uma das experiências que eu tive. Depois eu tive outras experiências que eu poderia ter aguardado um pouquinho melhor o mercado. Eu acho que teve oportunidades também que eu estava com um contrato e chegaram oportunidades maiores e eu quis honrar o contrato. Sabe, eu dei a palavra ao presidente, eu ia até o final e, e depois o presidente não honrou, entendeu? Eu poderia ter saído antes. Essas experiências, assim, essas eu me arrependo, né? Porque a gente também tem 3 filhos para criar, tem esposa, tem família. As experiências internacionais foi por uma situação ridícula, assim, praticamente idiota que eu tive, que foi fora do país, né? Mas isso tudo faz parte do nosso crescimento, né? Então, hoje eu não tenho o que lamentar, eu acho que eu aprendi muito, né? Me atrasei um pouco na minha carreira, poderia estar muito à frente, mas faz parte da maturação. Confio muito em Deus, que é da vontade de Deus, que está tornando o Rodrigo maior, mais forte, para a hora que tiver essas grandes decisões, eu saber tomar as minhas decisões. Perfeito. Rodrigo, eu vou fazer 5 perguntinhas rápidas, só para aquele bate-pronto, sabe? Eu vou perguntar, você me responde o que vier na cabeça de primeiro, tá bom? Tá. O melhor jogador que já treinou, você já treinou? Nossa, difícil, hein? Meu, muito difícil, cara. Muito difícil, sim. Porque eu não consigo te falar. Eu não tive, assim, aquele cara, aquele cracaço que é um nome ímpar, assim, o Brasil todo conhece. Mas, assim, eu já treinei jogadores, assim, que eu ficava impressionado como eles eram gigantescos na posição deles. Um exemplo, o Hever, na defesa, uma inteligência, uma qualidade na saída de bola, que fala, cara, zagueiro, aí eu penso, o Hever ou o Leonardo Silva, que eu nunca vi um tempo de bola melhor que o do Leonardo Silva. Por exemplo, Teve Elias, né? o Elias, um Fábio Santos na lateral esquerda, que você, antes de começar o jogo, você ficava preocupado e falava assim, cara, como que ele vai parar esse ponta rápido demais? Ele olhava para mim, piscava e ria, não, deixa comigo, isso aqui eu conheço. Fazia o ponta sair com bola e tudo na linha de fundo, só na inteligência, sabe? Só direcionando o cara para driblar para o lado errado. Então, eu já trabalhei com o Ricardo Oliveira finalizando, era um absurdo, jogou em Milan, seleção brasileira. Então, acho que eu não tenho, assim, outro que eu posso te citar, o Vitor, goleiro. Cara, eu nunca vi nada igual. A forma que ele treina pênalti, a forma que ele treina falta, da defesa, né, de pênalti, de falta, a ânsia que ele tem para treinar, assim, enquanto o último jogador não subir para o vestiário, ele fica ali como se fosse o quarto goleiro pegando o pênalti até o final. Então, acho que eu seria injusto se eu falasse apenas um jogador assim, sabe? Perfeito. E contra? Quem foi contra, tu falou assim, pô, esse era diferente mesmo. Ó, 2 caras de movimentação que eu achei bem inteligente, Pato, Alexandre Pato, e o Rodrigo com Y do Real Madrid. E quem você tem vontade de treinar um dia? Neymar. Quem mais surpreendeu nos treinos, assim? Pode ser um só, assim, que não tá nesses grandes. Ah, ele não é tão famosão, mas ele me surpreendeu muito pela qualidade. Casares. E a última, qual time histórico, assim, de títulos antigos você tinha vontade de treinar? Um Flamengo de 19, um Botafogo de 24, um Fluminense de 23, um Corinthians de 12. Qual desses assim tu fala assim, eu acho que nesse aí eu daria um trabalho legal também? Pode ser mais antigo? Pode, claro. Santos de 62, 63. Boa, perfeito. Agora, para a gente fechar, Rodrigo, eu queria que você desse o seu recado para a torcida do Voltaço, do Esquadrão de Aço, para esse ano tão especial. Olha, torcida do Voltaço, pode esperar uma equipe muito comprometida, muito identificada com a camisa, com vontade, com garra de vencer. Eu conto muito com a presença de vocês e vocês podem ter certeza que o Voltaço vai vir mais forte do que nunca.
Boa. E a última mesmo, como você quer ser lembrado pós-trabalho do Volta Redonda? Como aqui, saudades. Sim. Eu quero deixar saudades aqui. Saudade é uma palavra do português, do nosso idioma, só tem a gente que dá um sentimento tão gostoso que dá vontade de ter de volta, né? Exatamente. Rodrigo, obrigado pelo bate-papo. Você é uma pessoa rodada no futebol, muito legal conversar com você. Viva essa experiência do Campeonato Carioca, que é muito bom. Tenho certeza que você não vai querer sair daqui. E todo o sucesso do mundo para você, para o Volta Redonda, nesse ano tão especial. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Pascão. Estamos à disposição sempre. Valeu. Rapaziada, curta, se inscreva, compartilhe o nosso canal para a gente ter mais personalidades do futebol, como o Rodrigo Santana. Muito obrigado e valeu!